Olá, meus alunos, meus queridos, minhas queridas da Formação Estratégica em Reforma Tributária, meus alunos da FERT, tudo bem com vocês? Estou chegando aqui para uma aula extra importante para a gente falar da calculadora da reforma tributária. Isso nem estava no escopo das nossas aulas quando a gente começou a nossa formação lá em março, abril. Quando a gente começou, nem existia calculadora, mas qual que é a proposta do nosso curso? É manter vocês atualizados de tudo que for saindo em relação à reforma tributária. E eu achei importante que nós falássemos sobre a calculadora da reforma tributária. Então, abri essa aula extra, né? Programei essa aula extra para a gente falar um pouquinho da calculadora da reforma tributária. Então, eu preparei um conteúdo aqui para vocês acompanharem melhor o que eu vou expor aqui para vocês. Então vamos lá, compartilhar. Reforma tributária é cheia de novidade, né, galera? Aí é assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta. Ferte aqui. Já já aparece aí para vocês. Acho que agora já deve estar aparecendo. Então vamos lá. FERT, Formação Estratégica em Reforma Tributária, aula extra. Vamos lá para a nossa aula extra. O que que acontece? Vamos, slide. Anda aqui, meu slide está interrompido aqui. Agora ele foi um monte, ó. É assim, computador, né, gente? Isso aqui. Então, calculadora da reforma. Primeiramente, eu quero indicar para vocês, né, o caminho para chegar lá na calculadora. Eu até já vi algum vídeo sobre falando da calculadora da reforma, mas a pessoa estava mostrando e fazendo lá a demonstração, mas não sabia onde estava. Então, aqui no meu vídeo eu quero dar o passo a passo para você saber. Então, entra lá na página da Receita Federal. Entrou aqui nesse link, ó, www.gov.br/Receita Federal. Entrou aqui, você vai rolar a página até lá embaixo. Lá embaixo vai ter um lugar escrito assim: Projetos em destaque. Em projetos em destaque tem aqui Cidadania Fiscal, CNPJ alfanumérico, Reforma Tributária do Consumo, OEA. CNPJ alfanumérico, você está sabendo, né? Que o ano que vem o CNPJ vai ser alfanumérico. Se não estiver sabendo, clica aqui para você saber, mas vai mudar a estrutura do CNPJ o ano que vem. Mas nosso assunto aqui é Reforma Tributária do Consumo. Clicou aqui, vai abrir esta outra página aqui de baixo, ó. Aí você vai em acesso ao piloto. Lembrando, pessoal, lembrando, meus alunos e alunas, este é um projeto piloto da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços. Projeto piloto da CBS, que está sendo conduzido pelo SERPRO, Serviço de Processamento. Estou pensando se SERPRO é masculino ou feminino, se é pelo ou pela. Acho que é pelo. Pelo SERPRO, eles que estão desenhando o sistema que vai operar a CBS, tá? Então, clicou ali. Acesso ao piloto, você vai para essa outra página aqui, ó. Aí você já está na página que os participantes do projeto piloto têm acesso. Quem são esses participantes? O que que é esse negócio piloto? Projeto piloto é um conjunto de empresas que a Receita Federal convidou, é só para convidado essa brincadeira, não tem bicão. A Receita Federal convidou algumas empresas para testarem os programas, ajudarem no desenvolvimento dos programas da reforma tributária. Então, tem lá por volta de 50 empresas que já estão testando esses programas, mas a ideia do projeto piloto é que até o final do ano, estou gravando isso aqui em 2025, que depois você vai ver esse vídeo, já acabou o piloto, estou gravando em 2025, tá? Estou gravando em agosto de 2025. Mas até o final desse ano devem estar lá 500 empresas testando os programas da reforma tributária, do projeto piloto da CBS, tá bom? Veja que interessante. Para acessar a calculadora, você vai clicar aqui onde está essa rodinha amarela, mas vejam as outras abas, as outras opções que estão com cadeado. Quem acessa essas outras áreas aqui
é só quem faz parte do projeto piloto. Beleza, nós não vamos acessar. Porém, isso aqui já já vai sanando um pouco a nossa curiosidade de entender como é que vai ser esse negócio da reforma tributária. Onde que eu vou ver? Onde que vai estar? Olha aqui que legal, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Simular operações de consumo, a calculadora que a gente vai ver já já. Olha isso aqui, ó, minhas apurações assistidas de CBS. A gente está querendo saber como é que eu vou entender o que que a Receita está enxergando, o que que o comitê gestor está enxergando. Olha aqui, ó, tem uma aba das apurações assistidas, né? Futuramente isso aqui vai ser minhas apurações assistidas de CBS e de IBS também. Olha que outra aba bacana aqui, ó. Consultar ressarcimentos de CBS. Não é bacana isso também? Olha a outra aba aqui, ó. Consultar transferências de CBS. Então já vai dando para nós uma ideia de como é que vai ser o sistema. Como é que vai ser o sistema? E eu digo para ti, você que é meu aluno e aluna, sabe que não tem moleza, né? No final, depois que você terminar de assistir a aula, entra lá no site da Receita e checa tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Pratica mexer lá, fazer teste lá para você ir se ambientando. Tranquilo? Então, clicou aqui, calcular tributo sobre consumo, vai para esta outra página aqui, ó. E aí você já está na página da calculadora da reforma tributária. Muito bacana, muito bacana. Quais as opções que você vai encontrar lá nessa página? Olha aqui: regime geral, pedágio, simplificado, bases de cálculo. Então, o programa ele vai dar todas essas opções. Essa calculadora foi disponibilizada, é muito nova, ainda está em construção, ainda estão mexendo, ainda estão arrumando, ainda estão inserindo informações, tá bom? Então, pode ser que você vai testar lá e não tenha muita coisa, pode ser que alguma coisa não saia muito certinho, então vou focar aqui com vocês no regime geral, que é onde a gente pode fazer o teste dos cálculos de IBS e CBS que a Receita está fazendo, que a Receita considera. Então, isso aqui vai ajudar bastante a você conferir aquilo que o teu sistema está fazendo, aquela nota que o teu cliente mandou, aquela nota que você recebeu do teu fornecedor. Então, com isso aqui, você consegue checar, você consegue testar, você consegue eventualmente fazer um planejamento. Lembra, é um sistema gratuito que está sendo disponibilizado para Receita, pela Receita. Ainda é limitado, você só calcula de um em um, não dá para você colocar lá um monte de coisa. Então, não vá com aquela cabeça de, nossa, agora eu tenho uma coisa super completa que vai fazer tudo que eu precisar. Não, não, é básico. É básico, mas a gente não tinha nada. Até 2 semanas atrás não tinha nada, só tinha a Lei Complementar 214. Agora não, você tem a Lei Complementar 214 e tem aqui uma ferramenta mostrando mais ou menos como é que o fisco vai usar as regras que estão na Lei Complementar 214. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Regime geral. Simule os tributos devidos em operações de consumo de bens e serviços nos regimes geral, diferenciados e específicos. Você sabe que dentro da lei complementar nós temos, né, esses regimes. Você sabe, né? Se não souber, estuda, hein? Lei complementar precisa estudar. Regime geral, regime diferenciado e regime específico. E para você também não ter dúvidas, eu mostrei o caminho para você chegar aqui, mas eu também coloquei o endereço dessa página direto aqui aonde está a calculadora. Tudo bem? Então não tem como você não achar. Não tem como você não achar. Vamos seguir aqui? Seguinte, meu querido, minha querida, olha só. Antes de mostrar alguns exemplos de cálculo que a calculadora fez para você, você que é meu aluno e minha aluna, eu sei que nem todos vocês assistiram todas as aulas que estão lá, né? Eu já criei essa formação,
para vocês assistirem no ritmo de vocês, que eu sei que é puxado, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Então, a minha ideia é que vocês vão, em algum momento, assistir todas as aulas. A ideia é essa. Porém, eu sei que vários não assistiram, então eu vou fazer um resumão aqui para vocês lembrarem, quem já assistiu a aula, lembrar desses pontos, e quem não assistiu a aula já vai ter uma ideia melhor para as coisas que eu vou falar da calculadora. Senão eu vou falar algumas coisas em relação à calculadora que você nem vai saber do que eu estou falando, o que que é isso que o Sérgio está falando. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar dizendo o seguinte: das legislações, tudo, tudo que vai ser falado aqui, tudo que tem a ver com a reforma tributária, está aqui, ó. Lei Complementar 214 de 2025. Essa é a última legislação, é a mais atual, que criou, que trouxe, que implantou a reforma tributária, tá? É a principal. Antes disso, a gente tem também a Emenda Constitucional 132 de 2023, tá? Então, a Emenda Constitucional 132 também tem várias informações lá. Mas o nosso foco aqui é a Lei Complementar 214 de 2025. Não sei se você está sabendo, não sei se você está sabendo que daqui a pouco vai sair uma outra lei complementar decorrente do projeto de lei 108 de 2024, que está implantando o comitê gestor, e daqui a pouco vai sair também um regulamento da CBS e do IBS. Então, não pare de estudar, estude a Lei Complementar 214, mas a gente está com o assunto em movimento. O assunto está em movimento. Então, daqui a pouco sai uma lei complementar, mais uma, e daqui a pouco sai um regulamento. Tudo bem? Por enquanto, temos a lei complementar. O que mudou com a lei complementar? Essa lei complementar trouxe os novos tributos que são IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e IS, Imposto Seletivo. Imposto sobre Bens e Serviços, que vai atender às necessidades de estados e municípios e vai eliminar o ICMS e o ISS. Contribuição sobre bens e serviços, que vai atender à necessidade do governo federal e vai eliminar o PIS e a COFINS, e imposto seletivo, que vai tributar algumas empresas que fabricam ou importam produtos que sejam prejudiciais ao meio ambiente ou à saúde. Então, é para algumas empresas apenas o IS. E o IS, ele não substitui o IPI. Ele vai existir juntamente com o IPI, que também vai continuar existindo, tá? Isso é o básico, né? Básico, 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 básico. Ah, professor, tem um negócio ali escrito IVA dual, você não falou. Vou falar agora, vou falar agora. IVA dual. IVA significa Imposto sobre Valor Agregado. Imposto sobre Valor Agregado existe em vários países. Vários países trabalham com IVA. Só que aqui no Brasil, a gente pegou esse IVA e dividiu em dois, né? Então, IBS é um tipo de IVA, CBS é um tipo de IVA. Imposto sobre Valor Agregado. Qual a principal característica desse tipo de imposto? É um imposto que a gente trabalha com a sistemática de débito e crédito, onde não há o acúmulo de imposto de uma etapa para outra. Então, são tributos não cumulativos. IBS e CBS são tributos não cumulativos. Então, IBS é um tipo de IVA, CBS é um tipo de IVA. Vamos lá, lembra? Isso aqui não é curso de reforma tributária, tá? Eu só estou trazendo alguns pontos aqui para eu poder falar da coladora e você que não viu nada não ficar perdido aí. E agora estou eu perdido aqui com meu mouse. Agora já achei. Cadê? Muda de página. Então, falando de reforma tributária, o que que é importante você saber? Existe a tributação normal, a tributação geral de todos os produtos da reforma. Então, vai existir uma alíquota. E essa alíquota, ela vai ser a mesma alíquota para produtos e para serviços dentro de determinadas regiões.
Cada estado pode escolher a sua alíquota, e essa alíquota que o estado escolher vai valer para todos os produtos e serviços ali circulados dentro daquele estado. Cada município pode escolher a sua alíquota, e a alíquota que o município escolher vai valer para todos os produtos e serviços circulados ali naquele município. E a União pode também escolher a sua alíquota, e essa alíquota que a União escolher vai valer para todos os produtos e serviços circulados no país. Então, cada estado tem uma alíquota e ela é para tudo. Cada município tem uma alíquota e ela é para tudo. O governo federal tem uma alíquota e é para tudo. Então, eu não tenho mais o máquina, equipamento, uma alíquota, veículo, outra alíquota, sabonete, outra alíquota. Não. Vai ser a mesma alíquota para tudo. Mas você sabe que na legislação tributária sempre temos exceções. Então, aqui na hora de usar a calculadora, lá na empresa do seu escritório, do seu cliente, tem que tomar cuidado com os cadastros. Na hora de fazer uma projeção de cenário, lembra dessas exceções que eu vou colocar aqui. Por quê? Porque, apesar de ter uma mesma tributação dentro de cada estado, dentro de cada município na União, para todas as empresas, eu tenho alguns produtos, alguns serviços, alguns setores com tributação diferente. Tem, tem. E aí eu preciso lembrar. Então, dentro da reforma é uma cesta básica. Cesta básica não tem tributação, ok? Não tem tributação para a galera da cesta básica. Aí eu tenho, alíquota zero, né, na verdade. Aí eu tenho outros produtos além da cesta básica com alíquota zero. Então, tem alguns anexos lá dentro da lei complementar que tem alíquota zero. Eu tenho grande leque de produtos com redução de 60% da alíquota. E eu tenho também um leque menor de serviços que tem redução de 30% na alíquota. Então, a hora que eu vou testar a calculadora, por exemplo, eu preciso lembrar porque dentro da lei complementar, quer dizer, dentro da lei complementar não. Dentro do projeto da reforma tributária, uma coisa que está mudando também são as tabelas de classificação fiscal, as tabelas de CST, Código de Situação Tributária. Então, eu tenho uma tabela de CST que identifica se o produto é alíquota zero, se o produto tem redução de 60, se o produto tem redução de 30, se o produto é de um regime específico. Então, é importante que você saiba que a hora que você vai usar a calculadora, você precisa entender bem qual é a característica do produto que você vai testar na calculadora, tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar exemplo para você. Você precisa dizer qual que é o CST e qual que é o Secless-Trib. Daqui a pouco eu explico também o que é Secless-Trib. Se você não tem essa informação, você não consegue usar a calculadora, tá? Então, mas como é que eu vou saber tudo isso? Como é que eu vou aprender tudo isso? Tem que estudar a reforma tributária. Tem que estudar. Tá bom? Porque é extenso o leque de coisas para estudar, é extenso. Então, primeiro ponto é lembrar disso. Eu tenho aqui os produtos com alíquotas diferentes, que terão alíquotas diferentes da alíquota geral de todo mundo. Agora, além desses casos aqui, né? Além desses casos aqui. Então, deixa eu só voltar um aqui para vocês, que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo e depois a gente vai gravando, tá? Dentro da reforma, eu tenho então esse grupo de produtos que tem alíquotas diferentes, se chama de regimes diferenciados. Regimes diferenciados, aqueles que têm uma alíquota diferente. Agora, tem um outro grupo aqui, ó, de tratamento que é o seguinte. É o próximo slide. Eu tenho também os regimes específicos. E o que são os regimes específicos? Setores, são setores que têm uma forma de apuração diferente. É diferente da Maria, que é débito e crédito, aplica a alíquota lá sobre a receita, aplica a alíquota sobre o valor da compra, e você tem lá a diferença entre débito e crédito é o que você vai recolher.
Aqui não, nos regimes específicos eu vou ter, é, tem lá um produto que é a tributação monofásica, que são os combustíveis. Eu tenho vários casos aqui de redução de base de cálculo. Veja que lá no regime diferenciado eu tenho redução de alíquota. Aqui, em alguns casos do regime específico, eu tenho redução de base de cálculo. E aí você também precisa estudar, né? Precisa estudar todos esses setores aqui nos seus respectivos artigos para você entender como é que você vai tributar. Você está percebendo que eu estou te trazendo elementos para te dizer o seguinte: calculadora não é algo que você vai chegar lá. Espera aí que eu vou te explicar melhor. Espera aí que eu vou te explicar melhor. Então, eu estou te falando dessas coisas, estou te falando de regime específico, regime diferenciado, de CST, de Seclestrib. CST e Seclestrib eu vou explicar já já. Mas eu estou te falando isso para você saber que não basta você abrir a calculadora, vou lá, vou falar o nome do produto e ela vai fazer o cálculo. Não, você precisa ter conhecimento para usar essa calculadora. Peraí. Então, primeiro entenda a legislação para depois usar a calculadora. Ah, Sérgio, mas aí está ficando muito complicado, está ficando muito complexo. Mas assim, ó, se você é da área tributária, se você atua na área tributária, seja como trabalhador da área tributária, seja como consultor, seja como advogado, seja como funcionário de uma empresa, você precisa estudar a reforma, cara. Precisa estudar. É muito, muito, muito detalhe. Tem muito detalhe, tá? Então, tô te trazendo aqui a informação da calculadora, porque a hora que você entrar lá, você vai ver, opa, tá pedindo um negócio aqui que eu não sei o que que é. Opa, ele calculou um valor aqui. Por que que ele fez isso aqui nesse valor? Por que que ele reduziu essa base aqui? Por que que ele está dizendo que a minha informação está errada? Isso você precisa ter consciência, tá? Hum, vamos lá. Vamos lá de novo aqui no nosso material. Compartilhar aqui com vocês, hein? Tá meio devagarzinho aqui esse computador. Vamos lá. Tá aqui. Então, eu falei para vocês de regimes diferenciados, falei para vocês de regimes específicos. Agora, eu vou mostrar um pouquinho só para vocês terem noção. Quando falo lá dos regimes diferenciados, produtos com redução de 60%. Olha aqui, olha o tanto. Olha o tanto de produtos que têm redução de 60%. Essa informação está distribuída nos anexos da reforma tributária. Cadê a minha, cadê a minha lei complementar? Está em algum lugar aqui. Eu não vou levantar agora para pegar, mas eu tenho a lei complementar impressa, tá? Eu estudo através da lei complementar impressa. Acho que ela está ali em cima. É, E lá no final da lei complementar você tem vários anexos. Então, esses anexos aqui, ó, anexo 2, anexo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esses 11 anexos aqui, eles tratam de produtos com redução de 60%. Que somando a quantidade de produtos dentro desses anexos, eu tenho mais de 400 itens com redução. Então, a hora que você vai usar a calculadora. E lembra assim, ó, eu tô te dando esse alerta, tô fazendo esse alerta para você. Ele não vale, ele não é específico, exclusivo para a questão da calculadora. Que pode ser que você já esteja meio triste e pense assim, não, puta, eu pensei que o negócio era mais fácil. Pensei que era entrar lá e só apertar os números e ela já me dava o resultado. Então, não quero saber disso, não. Não vou saber de calculadora, não. Estou te dando essa ação aqui super importante para a hora de emitir a nota fiscal, você precisa ter essas informações, esses conhecimentos que eu estou te falando aqui. Não é só pela calculadora,
É na hora de operar no dia a dia as informações de BS e CBS. Então, veja, produtos com redução de 60, mais de 400 itens. Agora, olha para essa outra aqui, ó. Produtos com redução a zero, produtos com alíquota zero. Olha isso. Olha isso. São vários anexos com produtos de alíquota zero. Então, na hora de testar a calculadora, na hora de você emitir nota, na hora do seu cliente emitir nota, tem que ter certeza do produto do NCM, se ele se encaixa aqui em alíquota zero, se ele se encaixa lá na redução de 60, ou se ele se encaixa na tributação normal. Ó, quantos itens alíquota zero eu tenho aqui, ó. 443. Tá brincando? Tá brincando comigo? Fala sério, cara. É muita exceção. São 800 itens, né? Só pegar o slide anterior e mais esse slide aqui, 800 itens beneficiados. Então veja quão importante é a questão do cadastro, né? Se você é de escritório de contabilidade, você tem que ter aí uma orientação, um caminho, alguém para indicar para o teu cliente para atualizar cadastro. Não se proponha você do escritório de contabilidade a fazer a atualização de cadastro do cliente se você não puder cobrar por isso. Se você puder cobrar, mas se você não puder cobrar, então indica alguém que possa fazer isso, porque toma tempo, envolve uma grande responsabilidade, fica ligado nisso. Vamos lá, seguir. Então, você vai usar a calculadora lembrando das exceções, produtos, regimes diferenciados e regimes específicos. E você vai lembrar da tabela Secless-Trib. Tabela Secless-Trib significa Código de Classificação Tributária. É uma tabela nova, é um CST novo, é um código novo, né? Alguns alunos têm me perguntado assim: Ah, Sérgio, CST vai acabar? A gente vai usar o CST? Vai usar o CST, mas não é o CST que tem hoje. É um novo CST. Onde que está essa nova tabela de CST? Lá no portal da nota eletrônica que eu estou mostrando aqui para você. A página do portal da nota eletrônica. Você vai lá em diversos, você acha lá a tabela. Como é que é a tabela? Deixa eu te mostrar um pedacinho. Olha aqui os CSTs. Isso que eu estou mostrando aqui é só um pedaço da tabela. Tabela é grande. Mas veja, eu tenho tributação com alíquota uniforme, tributação com alíquota reduzida em 70, reduzida em 30, reduzida em 50, reduzida em 40, alíquota com redutor de base de cálculo, alíquota fixa, isenção, imunidade, diferimento, suspensão, tributação monofásica. Tudo isso são CSTs que serão usados na hora de testar a calculadora ou na hora de emitir uma nota fiscal. Olha a tabela inteira como é. Olha o tamanho da bichinha. A coluna CST é a coluna que está lá na esquerda. Esquerda de quem olha para o monitor. Mas veja, tem uma coluna chamada Secless-Trib. Você que é da área fiscal, você que é do faturamento, você vai se acostumar a falar essa expressão, Secless-Trib. Então, cada CST, ele se combina com uma outra codificação que forma a Secless-Trib. Então, a Secless-Trib é formada por 6 dígitos, sendo que 3 dígitos são do CST e os outros 3 é que formam a combinação para ser a Secless-Trib. Entendemos? Estou só trazendo umas pitadas aqui para você saber o que que você vai colocar lá na calculadora, tá bom? Você quer saber mais detalhes? Dá? Aí vem para a minha formação, né? Vem para o meu curso, que lá no curso a gente tem um ano de estudo, um ano estudando reforma tributária. Olha só, então eu montei exemplos com esses 3 itens aí, tá? Esses 3 produtos, um medicamento, um serviço, serviço de contabilidade e um produto chocolate, que é tudo de bom chocolate, né, gente? Eu adoro chocolate. Então eu coloquei aí, ó, o CST desses itens e a Secless-Trib desses itens também. Onde que eu achei essas informações? Nessa tabela que eu acabei de mostrar para vocês. É uma tabela em Excel que tem
CST, Seclestrib, está no portal da Nota Eletrônica. Se você tiver dificuldade de encontrar a tabela de Seclestrib e CST, me manda uma mensagem me pedindo no meu, em algum canal meu aí que você está me assistindo, que eu mando essa SST para você. Eu tenho ela aqui no computador Excel, tá bom? Tiver dificuldade de encontrar, me peça que eu te mando. No final, aqui no final, eu vou te mostrar um grupo que você pode entrar para se manter atualizado, tá? Se você entrar lá no grupo, você pode me pedir por esse grupo também, tá? É um grupo gratuito. Vamos lá. Então, agora que eu já dei todas as dicas para vocês, agora a gente vai olhar a tabela da tabela. Agora a gente vai olhar para a calculadora. Então, eu fiz um primeiro exemplo aqui, ó. Para você usar a calculadora, você clica lá, regime geral. O que que ele vai te pedir? Primeiro, a data. Tá vendo aqui, ó? Ocorrência 1/1 de 2026. E você pode ir mudando essa data. Você pode colocar outras datas aqui e a calculadora vai te dar os números pensando nas outras datas. Lembrando o seguinte, não se esqueça. Nós não temos as alíquotas definitivas ainda, tá? Não foi divulgado a alíquota definitiva ainda. Então, quando você usar a calculadora, se você colocar 2027, se você colocar 2029, se você colocar 2033, ela vai dar uns números lá, umas alíquotas, mas que não sei também de onde eles tiraram esses números para alimentar aqui, mas eu posso te dizer assim, oficialmente nós não temos as alíquotas ainda, tá? Então, não se assuste com os números que você vê, com os percentuais que a calculadora apresentar para você. Então, aqui eu escolhi esse remédio, eritromicina, fui pesquisar esse NCM e descobri que ele tem benefício. Antes disso, ó, eu coloquei a data que eu quero calcular, o estado, o F, né, a União Federativa para a qual eu quero fazer o cálculo. Eu coloquei São Paulo. E ele pede aqui também, ó, o município. O município. Por que que ele pede município? Porque se você já estudou reforma tributária, se você já assistiu às minhas aulas, lá nas aulas que eu falo de alíquota, a gente aprendeu que na nota fiscal eu vou precisar ter uma alíquota para o estado, uma alíquota para o município e uma alíquota federal. Eu sempre vou precisar de três alíquotas quando eu for emitir uma nota fiscal. E aqui na calculadora, tomar mais uma aguinha aqui, aqui na calculadora ele faz esse cálculo, né? Com a alíquota do estado, a alíquota do município e a alíquota da União. Então você sempre vai ter que dizer a alíquota do estado e a alíquota do município. Da União, a calculadora já sabe, vai buscar, mas do estado e município você tem que indicar. Depois ele pede aqui, ó, grupo principal, tributação. Grupo principal, CST. Aí você vai lá naquela tabela de CST, Seclestrib, que eu acabei de falar para você. É de lá que eu tirei essa informação. Aí eu pesquisei esse NCM e descobri que esse NCM está no grupo de produtos com benefício de 60%. Descobri não pesquisando na tabela de CST, na tabela de Seclestrib. Eu fui na tabela de Seclestrib para pesquisar qual CST eu iria usar. Mas como é que eu descobri que esse remédio tem benefício? Aí eu fui olhar lá nos anexos da lei complementar. Com esse NCM, pesquisando nos anexos da lei complementar, eu descobri que ele faz parte do artigo e do anexo que traz redução de 60%. Você entendeu que eu preciso de algum bom conhecimento para usar a calculadora? Que não é só chegar lá e colocar. Antes de usar a calculadora, antes de fazer esses slides para vocês, eu primeiro tive que pegar os NCMs com os quais ia trabalhar, pesquisar na lei complementar para ver qual seria o tratamento tributário. Depois que eu pesquisei na lei complementar, aí eu fui pesquisar na tabela de Seclestrib para descobrir qual é o Seclestrib. Complexo, né?
Eu achei. Aí coloquei aqui, ó, o CST 200, o Seclestrib 200,032, que tem a ver com esse medicamento. O valor do produto que eu estou fazendo o cálculo, a quantidade de itens que eu estou querendo fazer o teste e a unidade de medida deste produto que eu estou testando. Depois que eu preenchi todas essas informações, eu vou clicar aqui, ó, em calcular. E quando eu clicar em calcular, ele vai me dar num quadro abaixo esses números aqui. Então vejam, como eu estou testando 2026 definido na lei complementar, trabalhar com as seguintes alíquotas: 0,9% para a CBS e 0,1% para a IBS. 0,9 CBS e 0,1 para a IBS. Então, o ano de 2026 é líquido. Então, eu não vou ter uma alíquota diferente por estado e não vou ter uma alíquota diferente por município em 2026, porque as alíquotas são fixas. Então, ele preencheu aqui, ó, CBS, alíquota 0,9%. Mas, olha a coluna aqui, redução, ele fez uma redução de 60% nesse 0,9%. E aí me deu o valor de 0,72 de CBS. Aí, IBS, ele calculou 0,1% e preencheu o campo IBS estadual. Esse 0,1% ele reduziu 60% na tributação. E aí me deu o quê? 0,08 de IBS estadual. E no campo IBS municipal, tá zero. Tá zero. Por quê? Porque também é uma regra que está na lei complementar que no ano de 2026, esses valores apurados, eles serão informados apenas no campo CBS e no campo IBS Estado. O campo IBS município não vai nada em 2026. Deu para ter uma ideia? Deu, né? Deu. Deixa eu avançar aqui mais um exemplo para vocês. Em 2026, então, eu só preencho o campo IBS município. Desculpa, IBS Estado. Aí, em 2027, eu já vou preencher o campo IBS município. Então, em 2027, eu vou preencher CBS, IBS Estado e IBS município. Em 2026, só CBS e IBS Estado. Sérgio, onde que está isso? Está lá na lei complementar. Está lá na lei complementar. Vamos para mais um exemplo agora de uso da calculadora? Olha mais um aqui, ó. Eu estou com o mesmo remédio, eritromicina e seus sais. Só que agora eu estou fazendo um teste em 2027 para vocês verem como muda o mesmo medicamento, mas 2027 já muda o cálculo. Então, olha aqui. Data da ocorrência: 1/1/2027. Unidade Federativa, São Paulo. Município, Atibaia. NCM, tá aqui, ó, 300420. Quando eu coloquei aqui, eu coloquei inteiro, né? Mas aí ele resumiu para essa raiz. Alíquota reduzida em 60%, então CST 200 e Seclestrib 200,032. O mesmo valor, mesma quantidade, mesma unidade de medida. Olha só como é que ficou aqui. Ó, CBS aqui. Lá em 2026, quanto foi? 0,9. Quando você estudar a reforma tributária, você vai saber que em 2027 começa a cobrança efetiva da CBS. Acaba o PIS e COFINS, né, aqui, e já começa a cobrança efetiva da CBS. Então veja que ele calculou aqui 8,4 de CBS, mas com a redução de 60%. Quanto que deu? 6,72. E veja aqui no IBS o que que ele fez, que eu falei para vocês agora há pouco, ó. Ele dividiu um pedaço do IBS para o Estado, IBS estadual, 0,05%, e um pedaço para o município, IBS municipal, 0,05%. E reduziu 60%. Vocês imaginam um percentual de 0,05%, você ainda reduz 60%. Quanto que deu?
de IBS para o estado? 4 centavos. Quanto que deu de IBS para o município? 4 centavos. É isso. É isso. Então, e a soma aqui, total. Tudo bem? Entenderam? Conforme o ano, os cálculos são diferentes. Agora eu quero mostrar um outro exemplo aqui da calculadora para vocês. O mesmo remédio. Agora eu estou fazendo um teste com ele em 2033. Olha lá, 2033, o que que ele projetou? CBS, 8,5%. Vocês viram que lá em 2027 ele colocou 8,4%, porque tem uma regra de que aquele 0,1% de IBS, lá em 2027, ele vai ser descontado da CBS. Por isso que lá ficou 8,4%. E ó, 8,5%. 8,5%, não seja. Olha IBS estadual. Agora está com uma alíquota, né? Uma previsão de alíquota cheia aqui. 16%, que também teve redução. E o IBS municipal, a alíquota prevista simular 0,5%, com a redução, olha quanto deu. Então a soma aqui deu 21,60. Você percebe que na calculadora eu posso fazer cálculo no ano que eu quiser. E conforme o ano que eu quiser, ele vai me trazer os números aqui. Não é muito legal isso? Não é bacana? A gente ver, começar a ver esse essa plataforma do fisco funcionando. Porque meus alunos até agora, né, vocês, meus alunos, vocês só estão vendo a legislação e alguns exemplos que eu tenho criado para vocês. Mas exemplos que eu montei mesmo. Aqui a gente começa a vislumbrar o que que o fisco está criando para nós. E você, meu aluno, minha aluna, que está assistindo essa aula porque ficou curioso, eu quero ver esse negócio de calculadora. Ficou curioso, está assistindo aqui, mas talvez não está entendendo. Por que essa alíquota? Por que essa divisão de estado e município? Por que que eu tenho que indicar o município? Se você não está entendendo, depois você vai ter que assistir os outros módulos, tá? Assiste as outras aulas lá. Vamos lá. Mais um exemplo aqui agora. Olha só. O que que a calculadora também mostra para mim? Se eu clico nesta exclamação que está aqui do lado, ó, que eu estou indicando, ele vai me mostrar como é que ele achou a base de cálculo, como é que ele chegou na base de cálculo e como ele chegou no valor do imposto. Olha que bacana isso, gente. Que bacana. Aqui no caso, ó, pegou R$ 200, a alíquota 16%, redução de 100 em 12,80. Bacana, né? Eu achei muito legal, muito bacana da Receita estar oferecendo esses instrumentos para nós. Vamos mais um aqui? Agora eu fiz um teste com serviços. Você sabe que mercadoria e serviços vão ter o mesmo modelo de tributação na reforma tributária, tá? Então eu peguei aqui serviços de contabilidade em 2026. Para eu pesquisar serviço de contabilidade lá na lei complementar, eu preciso do quê? Eu preciso da NBS. Eu preciso da NBS. Tá vendo aqui, ó? Ó o campinho aqui, ó. NBS. O que que é NBS, Sérgio? NBS é Nomenclatura Comum do Mercosul. Eu falei uma sigla e estava dando a tradução do NCM, né? Que é Nomenclatura Comum do Mercosul. Não, eu quero NBS, Nomenclatura Brasileira de Serviços. É como se fosse o NCM dos serviços. Sérgio, eu nunca vi isso na minha vida. O que que é isso? De onde vem esse negócio? Existe uma tabela de NBS, assim como existe uma tabela de NCM. Tá bom? Então existe tabela de NBS também. Ah, não estou achando, estou com dificuldade. Pede para o teu professor querido cuidando das tuas SI, o CST desse serviço. Eu pesquisei lá na tabela de Secless-Trib e descobri que o CST também é 200. E a Secless-Trib, qual é? É 200,052. 200,052, que eu pesquisei onde? Lá na tabela de Excel da Secless-Trib. Tudo bem? Aí coloquei um valor de R$ 1.000, calculando para 2026, olha o que ele fez.
calculou 0,9 de CBS e 0,1 de IBS, preenchendo apenas no campo IBS Estado. E me deu um total aqui de R$ 7. Entenderam? Entenderam? Então, serviço eu também preciso pesquisar o código, preciso pesquisar a tributação, porque não são todos os serviços que têm esse benefício, outros serviços serão tributados integralmente, tá? Vamos para mais um exemplo? Eu sei que essa aula está longa, mas tudo bem. Você quer aprender, a aula é longa mesmo, né? Então eu estou aqui para dar conteúdo para vocês que eu amo. Amo vocês todos. Olha só, outro exemplo agora com chocolate, que é uma delícia que a gente adora. Chocolate, eu estou fazendo um teste de chocolate em 2033. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Pulei dois aqui, esse aqui, 2033 é o próximo. Estou fazendo um teste de chocolate em 2029. Olha aqui, NCM de chocolate 2029. Então, Oxia 1 de 1 de 2029. NBR. Ih, ficou errado, hein? Ficou na coluna errada aqui. Olha só, vou deixar isso aqui para vocês entenderem uma coisa. O cálculo vai estar correto. Mas, tá vendo aqui em cima, opções? Cadê minha seta, meu Deus do céu? Eu vou manter a minha alma. Aqui, tá vendo aqui opções, pessoal? Eu podia parar a aula e regravar tudo, mas não. Estou mostrando aqui vida real. Eu estava fazendo, o último cálculo que eu fiz foi de contabilidade. Vocês lembram? Serviço de contabilidade. E voltei aqui na calculadora. Nas opções aqui, eu não cliquei. Aí como é que ficou? Ficou serviço. Ficou serviço. Então eu coloquei aqui, ó, o código, mas ele assumiu um outro número aqui, ó. Ele assumiu um outro código. Assumiu um outro código que não é esse aqui, ó. Era para estar aqui esse NCM. Mas por algum motivo, olha o que ele foi buscar lá, ó. Serviço de auditoria, contabilidade, serviço relacionado, serviço de contabilidade, e serviços relacionados. Vocês estão vendo que um cálculo errado, um cálculo não, uma informação errada. O cálculo não vai estar errado porque eu estou tratando aqui de um produto e eu coloquei um CST de tributação integral. Então, ele não considerou redução aqui. O cálculo vai estar certo, mas as informações aqui em cima estão erradas. E aí, eu poderia ter errado num cálculo, ter errado numa informação que mudasse o cálculo aqui, que ele poderia estar trazendo alguma redução aqui, por exemplo. Eu poderia cair num CST errado e ele ia fazer o cálculo errado aqui. Percebem como a gente tem que ter atenção? Um campo aqui que eu esqueci de clicar. Ao invés de assumir esse NCM que eu queria, que é o produto que eu queria pesquisar, ele trouxe um NBS aqui. Porque eu disse serviço, ele trouxe um NBS aleatório. Nem sei de onde que ele buscou esse NBS. Tudo bem? Os números estão aqui, ó. 8,5 de CBS. Então, eu estou calculando 2029. Então, 2029 a CBS já é cheia. 8,5 de CBS, 1,6 de IBS Estado e 0,5 de IBS Município. E ele me deu aqui 207. Beleza, gente? Bacana, bacana isso, né? Bacana isso para gente ter mais um ponto de atenção na hora de fazer a pesquisa, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. O próximo, aí eu já cliquei correto, ó. O próximo eu peguei o chocolate e eu quis fazer agora um exemplo com chocolate em 2033 para mostrar para vocês a geração de um XML. Então tá aqui, ó, 1 de 1 de 2033, opções mercadoria.
NCM, correto agora, do chocolate, cacau e suas preparações. É, CST, 000, tributação integral. Tributária, 0000001, que é a situação de tributado integralmente. Aí aqui eu mudei o valor para R$ 1.000, quantidade um. E veja, ele me trouxe aqui os cálculos, 8,5%, 16 estadual. Onde que eu pus aqui? Eu pus Unidade Federativa São Paulo e município Taubaté. E ele me trouxe aqui um IBS municipal de 2,5. Deixa eu ver no anterior, qual que ele trouxe? Ele trouxe 0,25 porque é 2029, então 2029 é proporcional, né? Deixa eu ver no anterior. Anterior, que era esse aqui que eu queria ver. Tá, tudo bem, já vi tudo que eu queria. Vamos voltar lá. Cadê? Opa, aqui. Taubaté. Então ele trouxe aqui CBS 8,5%, IBS estadual 16%, IBS municipal 2,5%. Não tem benefício, não tem redução. Ele trouxe os valores aqui e o total. Agora vejam que interessante, que curioso também aqui nessa ferramenta. Estou amando essa ferramenta. Olha o que que tem aqui, ó. Assistente de geração. O que que esse assistente de geração gera? Ele gera XML. Ele gera um trecho do XML para a gente enxergar como é que fica a distribuição de CBS, IBS Estado, IBS Município no XML. Isso dá uma visão para você, isso dá uma visão para a pessoa do TI, para o desenvolvedor de sistema. Achei bacana isso aqui também, tá? Eu nem tive tempo de clicar nessa opção PDF aqui, não sei nem o que que ele traz, eu só cliquei aqui no XML, tá? Então, eu clicando aqui, ele vai gerar o XML que eu mostrei, vou mostrar aqui para vocês. Olha que interessante. Olha o XML deste cálculo aqui. Bacana, gente, né, galera? Eu achei bem interessante, bem legal. Agora, no próximo slide, o que que eu fiz? Eu peguei esse XML e ampliei um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Então, ó os valores aqui que ele calculou. 85 de CBS, 160 de IBS estadual e 25 de IBS municipal. Olha aqui o próximo slide. Aí eu pus aqui a cobrinha do XML. Olha que legal. E ele vai mostrar. Deixa eu tirar um negócio aqui, meu Deus do céu. Cadê? Cadê? Peraí, gente. Tô só mudando uma bandeira de lugar aqui. Ó, essas duas partes aqui é o mesmo, é um XML só, tá? É aquele da outra página que eu quebrei em duas partes para ele poder ficar mais visível aqui, tá? Mas é o mesmo XML. É grande, né? É grande e não é tudo ainda, hein? Só tá um pedaço aqui do XML. O sistema só está gerando um pedaço do XML para a gente ver os impostos como é que fica. Então, Seclarib, né? Então, estamos no grupo IBS-CBS aí. CST 000, CST e Seclastrib 000 aqui do nosso chocolate. Aí o grupo IBS-CBS, aí ele traz, né? Base de cálculo 1.000. Essa base de cálculo vale tanto para IBS como para CBS. Aí, olha só, percentual de IBS da unidade da federação, 16%. Valor do IBS da unidade da federação, R$ 160. IBS do município, né? Grupo IBS Município, então ele traz percentual do IBS Município 2,5, valor de IBS Município R$ 25. Depois grupo CBS, percentual de CBS 8,5 e valor de CBS R$ 85. E lá na continuação, valor da base do IBS, valor da base de IBS e CBS, sempre a mesma base, né? Vocês já viram isso na aula. 1.000, e desses 1.000, IBS da unidade da federação 160, IBS do município 25, e aqui embaixo, CBS R$ 85. Interessante, não é? Eu achei interessante. Tô
Estou gostando dessa brincadeira de reforma tributária. Tudo bem, galera? Então era isso que eu queria que vocês soubessem, era isso que eu queria que vocês tivessem uma ideia. E quero convidá-los, né? Eu estou gravando essa aula para os meus alunos, mas eu vou deixar essa aula aberta no meu canal, tá? É um material que eu optei por deixar aberto para outras pessoas. Então, para outras pessoas, então vocês, meus alunos, vocês já estão comigo aqui. Embora tenha uma informação aqui que vocês não sabiam, porque aconteceu esta semana, anteontem, e vocês já vão ficar sabendo também através dessa aula, tá? Mas então convido todos vocês que ainda não são meus alunos para participarem da FERT, que é a Formação Estratégica em Reforma Tributária, que é o meu programa de estudos de um ano estudando reforma tributária, onde vocês vão ter, primeiramente, uma certificação do MEC. Eu me associei a uma faculdade e, através dessa faculdade, nós conseguimos uma certificação do MEC. Vocês, meus alunos, fiquem tranquilos que eu vou explicar isso direitinho para vocês e como é que fica a situação de vocês que já estão no grupo e esta certificação do MEC chegou agora, tá? Fiquem tranquilos que eu vou explicar tudinho para vocês, como que vai funcionar para vocês que já vêm, que já vinham no curso. Então, especialização com duração de um ano, certificada pelo MEC, conteúdo gravado e atualização permanente. Então, isso que eu estou fazendo, essa aula aqui que eu estou gravando, faz parte da minha turma, da FERT. Se é coisa nova, eu estou aula e vou disponibilizar para eles lá. Então, e tem regulamento da CBS, tem regulamento do IBS e todos os detalhamentos que vão acontecer ao longo desse ano. Então, estando na FERT, você já fica informado de todas as atualizações. Uma vez por mês a gente faz um encontro online comigo, ao vivo, para tirar dúvida, para trocar ideia, para fazer network. E a gente tem também o grupo de WhatsApp, onde a gente vai tirando dúvidas, né? Os alunos colocam lá as dúvidas, eu respondo, os outros alunos respondem. Então, é um grupo também compartilhar o conteúdo que a gente está assistindo no curso e que vai surgindo dúvidas de como aplicar. Então, é um grupo onde você vai estar em contato comigo quase que diariamente. Legal? Então é isso, você vem para participar da FET. Agora que surgiu essa certificação, né? Provavelmente no mês que vem a gente já vai ter um outro valor, uma outra roupagem para o curso. Então, esse valor que tem aqui nesse QR Code, ele deve ficar por mais alguns dias. Daqui a pouco ele vai mudar. Tudo bem? Então, eu vou ficar muito feliz de ter você como meu aluno, como minha aluna na formação estratégica em reforma tributária de um ano. E para concluir, eu convido, se algum de vocês não me segue no Instagram, me segue aqui no meu canal, Professor Antônio Sérgio, e também tem um grupo de atualização aqui, gasguei, tem um grupo de atualização onde eu vou colocando informações das legislações que vão saindo, tá? Conforme vai saindo alguma coisa que é importante, eu vou colocando aqui nesse grupo, tá? Nesse grupo, este grupo aqui, ele é gratuito, tá bom? Então, me acompanhem lá na formação, quem puder, seja meu aluno na formação. Quem não puder ser meu aluno agora, seja depois. Mas, enquanto isso, me segue aqui neste grupo e no meu Instagram. Agradeço, mas agradeço muito vocês terem estado comigo aqui nesta aula. Foi uma aula longa, mas importante, com conteúdo da maior importância para vocês. E eu espero revê-los em outra ocasião, em outra oportunidade, lá na formação estratégica em reforma tributária. E vocês, meus alunos, estudem, hein? Estudem, estudem, que eu vou cobrar vocês aí das questões dessa aula. Valeu, gente, valeu. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Sejam felizes.